Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Fala CRMV Paraná, um espaço dedicado a abordar temas relevantes para a medicina veterinária, zootecnia e sociedade do nosso estado do Paraná. Eu sou Adolfo Sasaki, médico veterinário e atual presidente do CRMV Paraná. Hoje vamos falar sobre o papel do médico veterinário na economia brasileira. E antes de começar, se você ainda não segue o nosso canal, por favor, aproveite, se inscreva, e também espalhe para os seus colegas e amigos. Para conversar sobre esse assunto tão importante, hoje contamos com a participação do médico veterinário, Dr. Antônio Cabreira, Mano Filho. Seja muito bem-vindo, Dr. Cabreira, ao nosso podcast Fala CRMV Paraná. Muito obrigado, Adolfo. Um prazer muito grande estar aqui no Paraná e no Fala CRMV Paraná. Ok. Aliás, já quero cumprimentar, expressando os meus cumprimentos pelo espaço dedicado aos médicos veterinários aqui do Paraná. Isso é uma coisa inédita, meus cumprimentos aqui ao CRMV do Paraná. Muito obrigado. E hoje, nós temos essa visita ilustre ao nosso podcast. E fico muito contente, porque, sem dúvida alguma, é um dos nossos ícones da nossa profissão. Eu vou pedir licença para que eu possa ler rapidamente aqui o currículo do nosso querido convidado. Então, o Dr. Antônio Cabreira é médico veterinário com pós-graduação em produção animal, atualmente é presidente de um grupo familiar de 3 gerações atuando no agronegócio em 10 estados brasileiros. É sócio titular da Sociedade Nacional da Agricultura. Com 29 anos, tornou-se o mais jovem ministro, ministro da Agricultura do Brasil, assumindo o cargo de ministro, como falei, e também reforma agrária. Posteriormente, assumiu o cargo de secretário da Agricultura e do Abastecimento do Estado de São Paulo. Então, meus amigos, vocês viram que o mini currículo aqui, é muito importante, realmente é uma pessoa que realmente precisávamos, e quando nós soubemos que o Dr. Cabreira viria para o Paraná, fizemos questão de tentar trazê-lo. E vamos aproveitar a entrevista. Dr. Cabreira, como o senhor avalia, no nosso caso atual, o impacto do médico e a postura do médico veterinário zootecnista no agronegócio e da economia brasileira? É muito importante. Você acabou de ler o meu currículo, que seria até desnecessário, mas veja que coisa interessante. Pode ser que eu esteja enganado, mas talvez eu tenha sido o primeiro médico veterinário a assumir o Ministério da Agricultura. Quer dizer, um país que é uma potência na produção de proteína animal, bovina, suína, de frango, a gente não tinha essa profissão ainda à frente do Ministério da Agricultura. Então, eu acredito que nós estamos mudando a chave da economia brasileira, onde essa economia está ficando muito mais ligada à produção de alimentos. E nessa mudança de chave, o Brasil, que está deixando de ser aquele país do samba, o país do carnaval, o país do futebol, ele começa a ser o país do alimento, o país da comida. Hoje você vai no Oriente Médio, o Brasil é o maior fornecedor de alimentos para o Oriente Médio. O Brasil é o maior fornecedor de alimentos hoje para a Europa. Nós estamos vendo aí o conflito Irã, Israel, Hamas, essa coisa toda. O Brasil hoje, por exemplo, ele é o maior exportador de carne halal do mundo, que é a carne para os muçulmanos, e ao mesmo tempo ele é também o maior fornecedor de carne kosher do mundo, que é a carne para os judeus. Por que eu estou fazendo essa retrospectiva? Essa mudança do Brasil, de um país lá atrás, há 30 anos, um grande importador de alimentos, e agora um grande exportador de alimentos, tem algumas peças que são fundamentais nessa economia nossa que mudou, de uma economia importadora para uma economia exportadora. E o veterinário ele é uma peça fundamental nisso. Por quê? O que as pessoas querem? Elas querem qualidade. Ou seja, o Brasil hoje, em 2024, nós mandamos, por exemplo, comida, alimentos, de uma maneira geral, para 229 países e territórios. Então, eu vou repetir, 229 países e territórios. Ninguém consegue fazer isso sem ter um selo
de qualidade. Ou seja, não importa se vai ser um vietnamita, se vai ser um chinês, se vai ser um paquistanês, ou se vai ser um nigeriano, não importa em qual canto do planeta ele esteja, alguém tem que atestar a qualidade daquele produto. E quem vai fazer isso? Se for uma proteína animal, é o veterinário. Então, essa importância, o papel fundamental, quer dizer, essa potência agroalimentar que o Brasil ficou, ele se deve a uma série de fatores, terras férteis, agricultores capacitados, mas sem dúvida alguma, a sociedade brasileira ela tem uma dívida com o médico veterinário, porque sem ele o Brasil não seria essa potência agrícola que nós somos hoje alimentando aí. Eu tenho uma conta até um pouco diferente do que o pessoal faz, mas hoje o Brasil ele deve estar seguradamente alimentando mais de 1,5 bilhão de pessoas, fora os brasileiros. Então, imagine o papel do médico que atesta a qualidade disso. Nossa, realmente. A gente, até mesmo nós, médicos veterinários, nós não paramos muitas vezes para avaliar isso, essa importância que nós temos, né, doutor? E até aqui no Paraná a gente fala que nós queremos ser e somos o supermercado do mundo. Né? O governador aqui costuma mencionar isso, que é justamente a matéria-prima, a produção e também o beneficiamento dessas proteínas. E né? Nesse ponto, aumenta muito o papel do médico veterinário. Veja, quando eu produzo um milho numa lavoura, exporto aquele milho, é uma operação. Agora, quando eu agroindustrializo aquele milho, a gente sempre gosta de brincar, o que o aço é para a indústria, o milho é para a agricultura, porque o milho significa o quê? Significa o ovo, significa o frango, significa o suíno, só que da proteína vegetal para a proteína animal, tem que estar alguém ali fiscalizando isso. E aí entra o médico veterinário. Então, o sonho hoje do todo brasileiro, para evitar aquela crítica, o Brasil ele só exporta produtos primários. A gente precisa começar a agregar valor. Só vai acontecer isso se nós tivermos um cordão sanitário, uma atuação na defesa sanitária exemplar, que nem um alemão, nem um japonês, ninguém no mundo possa contestar. E aí entra o papel do médico veterinário. E eu queria aqui abrir um parênteses. Assim, a gente sempre gosta de contar o que é o agronegócio, as terras férteis, é um Brasil abençoado, de chuvas, excelente topografia, a gente faz segunda safra, coisa que o agricultor americano não faz. Tudo isso nos torna um grande ativo. O Brasil é hoje o maior exportador de sustentabilidade do planeta. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Nenhum desses ativos, você pode pegar, por exemplo, aí uma imensa fazenda de pecuária, imensos frigoríficos, são ativos valorosos para essa escala nossa de produção de alimentos para o mundo. Mas todos esses ativos, eles não vão valer nada se nós não tivermos algo que se chama biossegurança. Daqui para frente, essa será talvez um dos maiores ativos do alimento brasileiro, ou seja, o controle de qualidade. Principalmente, você estava comentando comigo agora há pouco, uma doença fúngica, qualquer contaminação, nós tivemos agora a gripe aviária, influenza. Então, a prevenção, a biossegurança, agora não sei se é possível, por exemplo, recentemente nos Estados Unidos, 2 chineses foram presos, acusados de bioterrorismo, quer dizer, introduzindo doenças. Sim. Então, o Brasil ele vai ter que ficar atento nisso, porque nós somos uma potência que incomoda, nós tomamos mercado de muitos países. Sim. Então, pode aparecer até uma conversa meio assim, utópica, meio fantasiosa, mas nós já vivemos isso no Brasil, por exemplo, na vassoura de bruxa, sim, no cacau. Então, o Brasil foi agora considerado livre de febre aftosa. Acabamos de receber a nossa certificação em Paris, na França. O cuidado que a gente tem que ter para não termos um retrocesso, por exemplo, daqui a pouco voltar a ser um país com vacinação. Sim. Então, acho que a gente tem que sempre olhar para frente, e aí tudo isso eu chamaria de biossegurança. E quem é que vai fazer isso? É o veterinário, estabelecendo normas, estabelecendo regras, estabelecendo um padrão de segurança para que esse supermercado do mundo ele continue sendo seguro. De tal maneira que uma dona de casa na França,
na China, em qualquer canto do planeta, ela vai poder pegar aquilo, você puxa esse produto aqui, eu posso entregar para os meus filhos, eu posso entregar para os meus descendentes, para a minha casa, de uma forma segura. E o senhor mencionando isso, nós temos um colega aqui, Dr. Jader, que inclusive trabalhou no Exército, e ele, volta e meia, a gente conversa, e ele justamente trouxe que é o bioterrorismo, né? Sim. Ou seja, o Brasil mesmo, que fornece muitas vezes alimento, até outros países podem vir tentar contaminar o nosso alimento para contaminar por segunda intenção, digamos assim, outros países, né? Sim, porque esse pode ser um ponto vulnerável nosso, né? De toda uma cadeia produtiva. E aí entra o quê? Aquela que a gente poderia chamar da veterinária preventiva, né? O cuidado nas barreiras. Eu, por exemplo, desde a época que eu estava no Ministério da Agricultura, eu tinha uma dificuldade muito grande porque as pessoas não valorizavam o papel do veterinário. Chegava um turista aqui, não, era só a questão da receita. Não, vamos ver se ele está trazendo algum produto eletrônico. Não, mas não é isso. Muito mais importante do que ele trazer um celular é se ele tiver pisado numa fazenda que foi contaminada por uma febre aftosa ou qualquer outra coisa. Então, eu diria assim que é o seguinte, que a chegada de qualquer visitante ou estrangeiro ou brasileiro que esteja retornando ao Brasil, muito mais importante do que a Receita Federal e fiscalizar, que é importante, é nós veterinários estarmos ali olhando, preenchendo aquela ficha, não estou trazendo nenhum alimento ou qualquer coisa, é aquilo que a gente chama de biossegurança. Então, eu acho que esse papel é um papel novo porque enquanto o Brasil era um grande importador de alimentos, isso não era muito valorizado, mas agora é o contrário. Então, nós somos um grande... E o que eu vejo com tudo isso, talvez o mundo de hoje não é tanto o mundo da nova ordem mundial, mas é o mundo da desordem mundial, tarifas, guerras tarifárias, aquela coisa toda. O que no final do dia uma dona de casa no mundo aí fora ou um dirigente político ele está procurando? Confiabilidade. Qual que é o país que pode continuar me fornecendo comida de uma forma segura, com quantidade e com qualidade? Nessa equação, qualidade, quem que vai resolver isso? Somos nós, os médicos veterinários. É isso aí, nossa, que aula, meus amigos. E uma coisa que eu até aproveito esse momento, né, já que o senhor mencionou, é o Vigiagro do nosso Ministério da Agricultura, que a gente acompanha. Tem o Dr. Cleverson, que está lá em Brasília, ele é originário aqui do Paraná, né? O Dr. Cleverson e toda a sua equipe fazem um trabalho realmente impressionante. Quando a gente realmente vê as pessoas trazendo pedaços de carne, né, não fiscalizado, né? Mas não tem. Eu estou me dizendo isso porque quando hoje você está no avião, você ouve o anúncio lá da aeromoça, do Vigiagro, aquela coisa toda, a dificuldade que a gente teve lá atrás para colocar isso. Sim. Por quê? Porque as autoridades não queriam. Não, mas só vamos anunciar a receita, esse negócio de fiscalização de plantas. Né? Então, graças a Deus, o veterinário ele tem se destacado, tem sido uma coisa importante. E, claro, não vamos deixar de dizer, do mercado interno, garantir para os 215 milhões de brasileiros também um produto de alta qualidade. Isso aí. Perfeito, vamos continuando. Eu estou emocionado porque realmente é um ícone da nossa profissão que está aqui conosco hoje e as perguntas aqui, me perdoem se eu errar as perguntas, mas é porque estamos muito felizes, né? Então, vou fazer a segunda pergunta aqui, doutor. Então, no caso, na sua visão, né, a importância do médico veterinário e do zootecnista na política pública, né, para o campo e para a segurança alimentar e a segurança dos alimentos. O senhor já mencionou um pouco isso, mas assim, o médico veterinário é super importante nesse sentido, mas o que mais a gente pode fazer? Porque a gente sabe que temos falta de médicos veterinários ou poucos médicos veterinários. A política pública muitas vezes esquece desse papel. Como que a gente pode fazer com que as autoridades entendam essa nossa importância? Participarmos da política. Por incrível que pareça, se eu como médico veterinário que tive a oportunidade de participar, hoje, quer você goste ou quer você não goste, tudo isso é decidido no Congresso Nacional. É ali e através do Congresso que você pode pressionar as lideranças políticas e assim por diante. Então, nós precisamos... Eu não estou dizendo que você, médico veterinário, tem que ser um candidato. Você tem que estar no cenário político, você tem que estar próximo.
ou de um vereador, ou de um deputado estadual, ou de um deputado federal, porque a gente precisa ter vez e voz no cenário político. Porque quando você chega no Congresso, o que é? Aquilo ali é uma coxa de retalhos de inúmeros interesses. E cada um vai puxar essa coxa para o seu lado. Então não adianta você falar e bater no peito, puxa, mas eu sou importante e não sei o quê. Não, você tem que materializar essa importância no cenário político. Então você tem que estar próximo. Olha, por exemplo, a gente tem a FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, a maior frente parlamentar do Congresso. A classe veterinária tem que estar próxima ali. Não pode existir uma frente parlamentar do agro sem estar próxima dos veterinários, dos zootecnistas. Isso é fundamental. Então, eu acho que para a gente poder resgatar esse valor e ter um bom quadro de funcionários, de médicos veterinários no serviço público, a gente precisa contar com essa participação no cenário político. Perfeito. E aproveita esse gancho, né, onde justamente a Frente Parlamentar da Agricultura é muito forte, temos aqui as nossas representatividades do Paraná, mas também agora, através do Conselho Federal e dos regionais, né, o Paraná está envolvido nisso, nós conseguimos iniciar ou dar abertura à Frente Parlamentar da Medicina Veterinária, que na verdade, como o senhor mesmo falou, não adianta caminhar sozinha, ela tem que caminhar em conjunto, até mesmo nisso. Né? Sim, articulando com outras frentes, trabalhar com a frente da educação, com a frente do livre mercado, com a frente do agro, enfim, nessa articulação. Nós vivemos num processo democrático. Sim. Então essa é a melhor maneira de a gente conquistar o espaço para a classe e para o setor. E hoje mesmo veio um colega lá no evento que nós estamos participando, perguntando, poxa vida, o Conselho precisa fazer o piso salarial, precisa fazer com que aconteça toda essa movimentação, nós, nas prefeituras. O que eu falei para ele é justamente isso. Você já conversou também com o seu vereador? Sim. Com o seu prefeito? O prefeito sabe o que você faz na prefeitura para que a valorização aconteça? Né? Então não adianta a gente pensar que a entidade vai fazer por você. Não, todos nós profissionais precisamos estar mostrando. A política começa no local onde você tem um umbigo fincado. Eu costumo dizer, doutor, que o que acontece, dou esse exemplo sempre, né? Hoje vamos fazer um churrasco. Essa carne, né, passou por quantos profissionais? Pergunte isso para o seu vizinho. Ele sabe que o médico veterinário... E eu fiz essa pergunta, doutor. Eu fiquei abismado, teve gente que falou, é o açougueiro. Não é o açougueiro. Pelo menos 15 a 20 profissionais passaram por todo esse processo. Sim. Né? Desde ali a concepção, fazenda lá, sanidade, e aí que vai. Só que nós não falamos sobre isso. E isso é o nosso compromisso aqui no Paraná, que é justamente de levar essa informação para a sociedade, como a gente está fazendo nesse momento. Né? Mas não depende somente de nós. Você que está nos assistindo precisa também fazer e falar para as pessoas que estão ao seu redor. Né? Doutor, vou falar sobre um ponto que para alguns é um tema amplo, mas para outros é um tema até mesmo que não gostam de falar, que é o termo que a gente coloca saúde única, e a agropecuária envolvida nesse sentido. E tudo isso traz ao ambiente, que traz para nós o aquecimento global. O que o senhor nos diz agropecuária, saúde única e aquecimento global? Como é que o senhor pode conceituar e trazer para nós uma estratégia para que a gente possa trabalhar da melhor forma? Talvez eu vou falar alguma coisa que alguns veterinários não vão gostar muito agora, mas assim, a gente tem que saber diferenciar. Eu sou uma pessoa extremamente preocupada com o meio ambiente, extremamente preocupado com o mundo que eu vou deixar para os meus filhos e para os meus netos, mas às vezes eu fico preocupado e que essa preocupação com as questões ambientais e com as questões climáticas, eu vou insistir, elas são extremamente importantes, quando eu vejo que elas se desviam do seu objetivo principal e elas acabam tomando um rumo, eu diria até mais ideológico. Então, por exemplo, eu sou totalmente contra essa campanha da questão da carne. Reduza o consumo de carne para você melhorar o seu meio ambiente. Não há nenhum... o pum da vaca, uma série de colocações. Veja, às vezes a gente tem que dizer a verdade que apenas uma elite que tem um excesso de alimentos
que pode se dar esse luxo de se recusar a comer uma proteína animal. Hoje você tem quase 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo que ainda não têm acesso devidamente a uma quantidade mínima de calorias. Eu visitei agora, recentemente, por exemplo, a República Centro-Africana. Nossa. É o país no mundo que tem a menor dieta calórica, 1.700. Não existe nenhum país que é tão baixo. Como é que eu vou chegar para um centro-africano e dizer, olha, você tem que parar de comer carne porque você está afetando... Às vezes ele nunca comeu carne na vida dele. Então, a gente toma muito cuidado quando a gente fala de saúde única, padrão único, regras únicas. Eu acho que a gente tem que entender quais são as prioridades de regiões, de países. Não estou dizendo que a saúde animal não é importante, ela é importante, mas quando você começa a associar com questões climáticas, a gente precisa tomar cuidado que rumo que isso toma. Concordo, doutor, e é aquela coisa também, acho que o extremismo ou o abolicionismo que a gente coloca aí, né, não coma carne, não faça isso, acho que... Isso não significa que a gente seja contra o vegetarianismo, contra os veganos, de modo algum. Aliás, eu sou uma pessoa totalmente favorável à liberdade. Então, olha, eu não quero comer carne, ótimo, não tem problema nenhum. O que eu acho errado é quando você quer pegar a sua dieta alimentar e... Não sei se você sabe, por exemplo, hoje nós temos um projeto no Congresso Nacional que se chama Segunda Sem Carne. Esse projeto, se aprovado, nenhum estabelecimento na segunda-feira vai poder vender carne no Brasil. Nossa. Aliás, como é que vão ficar até os veterinários? Mas, então, é uma imposição. E de uma certa forma, assim, desculpe até a expressão, começa a nos tratar como incapaz. Quer dizer, alguém precisa aprovar uma lei em Brasília para dizer que eu não posso comer carne? Então, como é que eu posso votar? Se eu não tenho capacidade de definir a minha dieta alimentar, eu não sou nem capaz para votar, para escolher alguém para ser meu prefeito, o meu presidente da República. Então é o que eu falo, a gente tem que tomar cuidado, porque eu acho que as pessoas elas têm que ser bem informadas. Eu acho que a classe veterinária tem que ser muito informar o risco de uma carne que não passou inspecionada. Então, acho que isso é um papel, né? Mas você não pode chegar no ponto e falar, não pode comer porque você está afetando a questão climática. Eu vejo muito isso. Você vê, por exemplo, agora, as últimas Olimpíadas, 52% do cardápio das últimas Olimpíadas era um cardápio vegano. Então, atletas de alta performance... Eu acho até que você pode ter um atleta que não coma carne, não tem problema nenhum, mas quando você impõe e coloca no cardápio, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esses, vamos dizer, exageros. Né? E assim, vou trazer até para uma outra seara, que seria, por exemplo, do mundo do cavalo, né? Onde também é outro ponto que querem acabar com os esportes equestres, por exemplo, né? Onde realmente não tem o ser humano que a gente costuma falar, ele evoluiu devido a se alimentar de proteína, assim como o cavalo fez parte da evolução do ser humano também, né? Não, e você sabe que esse é um assunto interessante, que de alguma forma nós veterinários temos que nos envolver nisso. Eu, por exemplo, quando eu estava como ministro e depois como secretário da Agricultura, eu liberei o abate kosher, que é o abate para os judeus. E tem muita crítica em relação a isso. Sim, o direito, o bem-estar animal, que o animal, porque você sabe, aí entra uma questão de liberdade de consciência, liberdade religiosa, porque tanto o judeu como o muçulmano, ele prega determinadas regras em que basicamente o abate é feito por degola, não é a concussão cerebral. Então, mas é um direito de consciência. E principalmente o judeu ortodoxo, ele só come carne kosher, ele não pode comer nenhum outro produto. Então hoje você tem muitos países ditos desenvolvidos de primeiro mundo que estão proibindo o abate kosher. Eu diria que você está assim, até colocando em risco a vida dessas pessoas, porque um judeu ortodoxo ele não pode comer outra carne. Então, recentemente eu estive na Bélgica, eu estive na Finlândia. Esses países, eles proibiram. Então, até que você está tendo uma imigração dos judeus ortodoxos desses países, dessas comunidades, para outros países, porque você coloca em risco a existência deles. Então, em algum momento, nós veterinários vamos ter que fazer um contraponto em relação a isso. Opa, peraí, agora eu tenho aqui um direito de consciência, um direito de liberdade religiosa, então eu preciso
E não é um abate cruento, você já tem vários estudos técnicos em relação a isso. Então é isso que eu falo, a gente tem que ter o bom senso de tentar ver o quadro geral daquilo que a gente está opinando. E sabe, não sei se o senhor sabe, com certeza deve saber, mas eu, como sou clínico de pequenos, falei para o senhor, nós temos, inclusive, esses certificados kosher, halal Sim. e produtos para os pets, né? Então a gente vê dessa forma. Imagine se você proibir isso, né? Então a gente tem que trabalhar nesse sentido, entender o quadro geral, que às vezes a tua ideia, é que eu falo, a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a minha prioridade não é a prioridade da sociedade. Sim. Eu gosto muito de dizer isso, às vezes as prioridades da Europa, e a Europa é o continente mais ativo nessas regulamentações, nessas coisas, talvez as prioridades da Europa não sejam as prioridades do resto do mundo. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Perfeito. Uau. Muito bom, doutor, muito bom. Vou fazer uma outra pergunta aqui, doutor. Sim. Então, como é que o senhor enxerga a contribuição dos médicos veterinários, zootecnistas, para a geração de empregos e renda, né, e desenvolvimento regional, especialmente nas áreas rurais e interioranas do Brasil? Aí imensa, imensa. Não só no trabalho em si dele, né, porque você tem um profissional que está ali trabalhando, mas aquele trabalho dele tem um efeito multiplicador muito grande. Então, por exemplo, tem um estudo do USDA, Departamento de Agricultura nos Estados Unidos, que a cada atividade que você tem dentro do agronegócio, você está gerando 8 novos postos na cadeia daquilo que eles chamam de agronegócio. É o motorista de caminhão, é a indústria do fertilizante, é o supermercado, é a indústria de roupas, de couro, de sapato, e assim por diante. Então, acho que a gente tem que começar a enxergar esse quadro amplo. Às vezes, aquela função do médico veterinário, ele está dentro de um complexo, de uma cadeia interligada que está gerando uma série de outros empregos. E ele é uma peça fundamental nesse tabuleiro, né? Porque ele que está garantindo que aquela atividade tem segurança, e até porque não tem nenhuma doença infecciosa, que possa até, na atividade de manuseio em relação a outras zoonoses, alguma coisa, é ele que está garantindo isso. Então é fundamental hoje o trabalho do médico veterinário nesse sentido. Interessante, ó. Então um médico veterinário, teoricamente, produz aí 8 áreas de atuação. Fantástico. Informação muito legal. Então vamos para a próxima. A vigilância, prevenção e controle das doenças dos animais, né? Lideradas aí por médicos veterinários. Impactam somente a economia e a exportação ou também estamos preocupados com a saúde do consumidor brasileiro? Ou seja, né, esse trabalho do médico veterinário não é somente aos animais, é um impacto em toda a nossa sociedade, correto? Ah, sim, não tenha dúvida nenhuma. Um exemplo claro agora foi esse foco lá em Montenegro, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Então você imagine a decisão que esse médico veterinário tem que tomar em relação, às vezes, a um abate sanitário, né? Por quê? Porque é fundamental. Claro que nesse ponto, às vezes, a gente tem que procurar se modernizar muito. Nós estamos no mundo da inteligência artificial, então novas tecnologias, novas ideias de manejo. Compara a 30 anos, né? Hoje, por exemplo, e nós, como veterinários, a gente vai ter que conviver muito com isso. Tá? Eu visitei, por exemplo, uma granja recentemente na Dinamarca de suínos, que eles tinham desenvolvido um software em que esse software ele ouvia o som dos leitões que estavam nas suas baias. E se o leitão, por exemplo, tivesse com pneumonia, ele estava... Pelo som, aquele sensor da inteligência artificial, e aí ele indicava lá, na baia número tal, em tal posição, está tendo algum problema. Quem é que vai checar esse problema? É o médico veterinário. Mas veja como a tecnologia ela vem para ajudar. Então a gente tem que... É um concorrente? Vai dizer, não, ela vem para complementar isso, que no final do dia ela não vai poder assinar um atestado, nada. Quem vai fazer isso é o médico veterinário, mas nós temos que saber como trabalhar isso. Então eu diria que o médico veterinário do futuro, ou você que está ingressando agora na carreira, comece a entender esse novo mundo. Eu
me formei em 1984, que está se formando agora é outro mundo, Sim. completamente diferente. Eu, quando me formei, você não podia plantar produtos transgênicos, IATF, isso não existia. Essas expressões todas, o mundo mudou. Então você tem que ser também um veterinário extremamente atualizado com essas inovações tecnológicas, senão você fica para fora. Sim. O analfabeto agora não é o que não sabe ler, mas é aquele que não conseguiu interpretar as novas tecnologias que chegaram. É isso, daí eu até ia perguntar, mas o senhor já respondeu a minha pergunta, porque justamente é uma profissão que precisa se tecnificar e é fundamental, mas a gente muitas vezes ainda não consegue identificar em algumas áreas como que a gente pode estar atuando. O problema é que às vezes a gente interpreta as novas tecnologias como uma assassina de empregos, como um inimigo. Não, ela vai vir tomar o meu emprego. Não, no final do dia, o que ela pode fazer, às vezes, é tirar aquele emprego mais desconfortável, mais desgastante fisicamente, mas ela não tem a capacidade, no caso de um veterinário, de assinar um laudo, de dar um atestado, isso que vai fazer o veterinário. Agora, toda essa tecnologia ela vem para te ajudar, para agilizar, aumentar o alcance da sua atuação. Sim. Então você tem aí uma série de exemplos que a gente vai... Sensores, detectores de cio, você coloca na cauda do animal e ele vai indicar, né? Então... Antigamente era o rufião, né? Era o rufião. Eu falo em rufião hoje, quase, né? Mas é o que eu estou falando. A gente tem que estar... ela tem que ser bem-vinda, ela vem para nos ajudar nesse sentido. É isso aí. E, doutor, já que a gente está falando em profissional, o formado antigamente, o de hoje, a gente veio conversando e falando sobre o EAD, a educação. Hoje no país nós temos cerca de 600 faculdades de medicina veterinária. É um assunto complicado, mas nós, o federal, assim como o Paraná, nós estamos contra o EAD, porque nós não achamos que o profissional aprende através de videoaulas, né? O que o senhor pode falar um pouquinho, o que o senhor espera ou gostaria da nossa educação na medicina veterinária? Há uma expressão espanhola muito dura, mas é a que mais rapidamente vem à minha mente. E essa expressão diz o seguinte: la ignorância es audaciosa. É impressionante como o desconhecimento de um assunto ele é tão audacioso, ele é tão ousado para fazer algumas medidas desse tipo. Eu não consigo encontrar palavras para explicar como é que nós podemos ter um curso de medicina veterinária à distância. É inexplicável isso. Não há nenhuma justificativa. Primeiro eu quero falar do nível educacional. Tem certas coisas que você não vai conseguir fazer à distância. Eu não vou conseguir ensinar meu filho a pescar à distância. Ou não é? Eu não vou conseguir estar aqui, filho, pega a vara. Não, eu tenho que ir lá, pegar, orientar. Como é que você vai orientar? Como é que um professor vai orientar um aluno em diversas matérias à distância? Não tem nexo isso. É inexplicável. Quer dizer, educacionalmente, aliás, talvez esse seja a razão da gente estar nesse nível educacional, nos exames do PISA, do Enem, a gente vê o nível educacional como tem sido cada vez mais baixo. A maioria dos alunos hoje do ensino médio fundamental não consegue interpretar um texto. Como é que depois vai interpretar um manual de uma máquina, de um equipamento onde ele vai trabalhar? E o professor não pode reprovar também. Não, é um negócio inacreditável. Então, primeiro, essa avaliação é inexplicável a nível educacional. Agora, eu queria abrir um adendo nisso, no risco econômico que a gente está passando por isso. Veja, hoje as exportações do agro, de uma maneira geral, elas são mais de metade das exportações brasileiras. Então, eles têm um impacto muito forte na área da economia do país, gerando divisas, gerando empregos, gerando impostos. Eu estou começando a colocar em risco isso, trazendo para dentro dessa área da fiscalização, da qualidade desse produto, profissionais que não foram devidamente formados, não foram devidamente capacitados para exercer aquilo. Então, alguém em algum momento vai assim, não é nem pela questão da educação, mas você está colocando em risco a minha atividade econômica. O que eu estou falando? De repente você tem granjas cooperativas incríveis aqui no Paraná, mas o dia que a gente vê uma barreira, o dia que alguém aí
bobeou, ou por uma questão de biossegurança não cumpriu determinados padrões, e você bloqueia. Você já imaginou um dia o estado do Paraná foi bloqueado de exportar frango? Você quebra. Quebra exatamente isso. Então a gente tem que parar e falar, opa, peraí, agora nós estamos começando a brincar com fogo. Né? Ontem até achei interessante nesse evento que a gente estava lá, e o embaixador Marcos Torres ele usou uma expressão que eu achei interessante, que tem um livro que se diz o seguinte: não brinque com a sua comida, porque ninguém brinca com a segurança alimentar. A EAD, nos cursos de medicina veterinária, é uma brincadeira perigosa com a comida. É isso aí. Bom, estamos chegando ao fim do nosso podcast, né? Eu só gostaria de falar uma coisa para o doutor, que hoje em dia a nossa postura como Conselho do Paraná, eu mudei um pouquinho o significado do Conselho Regional. Eu coloco como consciência e responsabilidade do médico veterinário. Bacana. Né? Então, esse médico veterinário tem que ter tudo que o senhor falou, essa consciência, essa capacitação, ele tem que estar preparado, né? Mas com responsabilidade. Responsabilidade que ele tem que ter, que ele está colocando alimento na mesa do brasileiro, ele está exportando alimento para o mundo inteiro, ele está trazendo ou está levando segurança alimentar. Então, nesse sentido, para que a gente possa realmente ter um mundo melhor, um país melhor, a gente tem que ter essa responsabilidade, né? E essa consciência. E nesse sentido também, doutor, o que eu costumo também colocar é que o nosso colega, ele tem que ir atrás da informação. Ele não pode também simplesmente esperar que os órgãos façam. Sim. Ele não pode colocar culpa no conselho, no sindicato, na associação XYZ. Né? Nós temos que buscar informação. E para isso que nós, o Paraná, faz dessa forma, tentamos levar informação, né? Porque vários meios, Instagram, Facebook, sim, homepage, e ainda tem muitos colegas que eu não sabia, né? Então, como uma última mensagem, doutor, se o senhor puder contemplar o que eu mencionei agora e também deixar uma mensagem para os nossos colegas médicos veterinários e zootecnistas do nosso país e do nosso estado, né, como uma forma final de... Eu vou deixar uma mensagem de alegria e de cumprimento. Hoje, nós já tivemos vários poderes durante a história. Tivemos o poder militar, tivemos o poder religioso, tivemos o poder econômico, mas hoje nós estamos vivendo o poder da comunicação. Só para você ter uma noção, quando Cristóvão Colombo ele descobriu a América, a notícia do descobrimento da América demorou 6 meses para chegar aos reis Fernando e Isabel na Espanha. Quando Abraham Lincoln foi assassinado e os Estados Unidos naquela época já era a maior potência do planeta, essa notícia demorou 11 dias para chegar na Europa. Agora, quando o Neil Armstrong, pisou na Lua, 1,5 segundos depois, 600 milhões de pessoas estavam sabendo daquele evento. Então, o mundo da comunicação hoje ele é instantâneo. Imediatamente você está sabendo o que está acontecendo na China, o que está acontecendo na África, é rápido. Então, nós temos que saber nos comunicar. O agricultor tem que saber se comunicar. E não fica fora o médico veterinário. Sim. Nós temos que saber contar a nossa história. Porque se você, como médico veterinário, não contar a sua história, alguém vai contar essa história por você. E vai contar, às vezes, com o viés, com a percepção dele, que às vezes é a percepção errada. Sim. Então, nada melhor do que o conselho, ou do que nós, veterinários, contarmos qual que é o nosso papel, qual que é a nossa contribuição para a sociedade. E por isso que eu quero cumprimentar o Fala CRMV. Fala Conselho, porque é exatamente isso. É uma oportunidade, é um canal de comunicação para que os veterinários possam contar a nossa história, a verdadeira história, como ela é para os médicos veterinários e para os zootecnistas. É isso aí. Bom, meus amigos, é isso. Eu acredito que eu teria muito mais perguntas, mas o tempo também é curto, porque senão fica muito longo e vocês acabam esquecendo dos seus compromissos. Mas foi um grande prazer, doutor Cabreira, tê-lo aqui conosco. O Conselho do Paraná o recebe de portas abertas sempre. Por favor, volte. Obrigado. Né? E é isso, meus amigos. Curtam, compartilhem essa maravilhosa momento que nós tivemos aqui, porque isso aqui é feito para você, colega médico veterinário zootecnista, mas também a sociedade. Faça com que a sociedade também veja o que o doutor Cabreira nos trouxe hoje. Isso faz a diferença, isso realmente é o que a gente quer.
levar a informação a todos vocês. Muito obrigado e fiquem com Deus.